Um exemplo. Aqui no site da Netflix, sei em que episódio estou, o nome do desenho, o que tem antes e o que vem depois. Aqui também mostra o caminho percorrido para chegar a uma determinada página. Exemplo. A imagem ilustra exatamente o que não pode acontecer: o uso de termos técnicos que confunde o usuário. O ideal é deixar o mais parecido possível como na realidade, como por exemplo, esse player que utiliza botões como dos aparelhos de músicas. Como exemplo, podemos citar o WhatsApp, que permite o usuário apagar uma mensagem enviada sem querer, concedendo assim o controle e a liberdade do usuário. Outro exemplo é na exclusão de arquivos. No sistema aparece uma pergunta se realmente é isso que o usuário quer fazer, dando assim o controle da situação. Exemplo que podemos citar é a imagem de um disquete, que significa salvar, e outro exemplo é a imagem de uma impressora, que serve para impressão. Por exemplo, deixar uma palavra no Word em negrito. Seleciona a palavra e aperta Ctrl+N. Ou então, copiar um trecho de texto. Algumas pessoas clicam com o botão esquerdo do mouse e escolhe a opção copiar. Outras usam o atalho Ctrl+C para copiar. Um exemplo prático é o site do Google, que tem uma página limpa, somente com o essencial. Como o nome já diz, deve ser mantida uma consistência no sistema. Se o sistema usa botões verdes para tomar decisões positivas, e botões vermelhos para alertas, o ideal é manter esse padrão em todo o sistema, pois o usuário vai se familiarizando, e com isso vai conseguir utilizar melhor o sistema. Importante colocar informações extras para evitar que o usuário cometa erros ao usar o sistema, como no exemplo, está escrito que o usuário deve colocar somente os números do CPF, sem os pontos e traços, e que o CPF usado deve ser da pessoa cadastrada. No exemplo, é possível ver que o sistema fornece ajudas ao usuário de como preencher os campos de forma correta, caso o usuário esteja com problemas de preenchimento. Um exemplo, no site da Netflix, se o usuário estiver com alguma dificuldade, deve procurar no sistema o centro de ajuda, e logo em seguida aparece uma relação com vários tópicos, esclarecendo as possíveis dúvidas dos usuários.